querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. O crente, ele está destinado a uma vida de vitória, a uma vida de conquista. Ele está destinado, pelo Espírito Santo do Senhor, a prevalecer em todas as situações. E muitas vezes nós encontramos pessoas que estão padecendo tanto tempo, entra ano, sai ano, e está padecendo, está sofrendo. E é necessário fazer uma pergunta: por quê? Então, tem um grave tão forte, Joelson. Põe na minha equalização ali, por favor, meu filho. Tira o grave ali e tira aqui de cima para mim. Deixa como sempre está nos cultos. O Senhor, Ele nos dá chaves e armas para prevalecer. Aqueles que sabem fazer uso vão prevalecer. Porém, muitas vezes nós não sabemos como avançar. Quando você olha um empresário que prevaleceu, que avançou, que prosperou, ele usou alguns mecanismos que o levou à frente. E você vê outro que não avança, que não prospera, e é bem provável que ele não esteja usando os mecanismos certos. E o crente vencedor, ele também sabe quais são as suas armas para prevalecer. E o jejum e a oração trabalham juntos na vida do crente vencedor. O crente que é vencedor, o crente que está cheio do Espírito Santo, o crente que está inabalável diante das dificuldades, ele tem vida de jejum e de oração conjugados. E é sobre isso que eu quero falar contigo nesta manhã. Deus, primeiro, Ele vê o jejum como um ato de humilhação voluntária. É diferente da pessoa que está sendo humilhada, foi humilhada por alguma necessidade, foi humilhada por alguém, mas o jejum é um ato voluntário de humilhar-se diante de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 6. 1 Pedro 5 e 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E Tiago 4 e 10 fala algo semelhante. Ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aí a pergunta é: por que humilhar-se diante do Senhor? Porque é uma exigência de Deus. Sem humilhação diante de Deus, a nossa oração não é eficaz. Se não há humildade diante do Senhor, a oração não terá resposta. E alguém pensa que humilhar-se diante do Senhor seja chegar com respeito, né? Oh, Senhor, estou aqui, eu sou pequenininho, Senhor, eu me coloco diante de Ti como um vaso de barro, como Teu servo. Deus não se deixa enganar. Deus, Ele é mais prático do que nós possamos imaginar. Para Deus, não são as tuas palavras, mas são os nossos atos. E para Deus, um ato de humilhação voluntária é o jejum voluntário. Porque uma coisa é você não comer porque não tem,
Outra coisa é você tem fartura na tua mesa, mas você diz: eu não vou comer, eu vou jejuar. E para Deus, o jejum é humilhar-se diante dele. Se você perguntar para mim por quê, eu não sei, mas para Deus é assim. Deus, quando ele vê alguém jejuando, para ele, isso é um ato de humilhação. E nós vamos aprender hoje, eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado e fortalecido com esta arma na tua mão. Todos os grandes homens de Deus na palavra fizeram uso do jejum, fizeram uso desta arma, e nós veremos um pouquinho à frente. Agora, o que me chama a atenção é que, estudando sobre os bruxos, sobre os feiticeiros, todos eles fazem uso do jejum. Todo bruxo, todo feiticeiro, toda essa gente que é contrária a Deus, eles sabem o poder do sacrifício. E o sacrifício de Jesus já foi feito na cruz do Calvário. Mas quando você jejua e se humilha, você está sacrificando a tua própria carne. E presta atenção, todo sacrifício atrai espíritos. E se você quer atrair o Espírito Santo de Deus, você jejua e ora, e você terá uma vida de vitória, porque você vai atrair a pessoa do Espírito Santo. Nós vivemos num mundo, irmãos, que é o mundo físico, porém é comandado por espíritos. Tudo o que acontece na vida, irmãos, tem um espírito por trás. Se a pessoa é de Deus, se os atos são de amor, são de caridade, pode ter certeza, é uma pessoa temente a Deus. Mas se são atos de violência, atos de agressão, há por trás um espírito maligno agindo. E muitas vezes a igreja parece impotente, eu digo parece impotente, diante dos terríveis atos do homem mau no mundo, mas é porque a igreja não exercita e não usa as armas necessárias. Numa campanha, uma senhora que estava terrivelmente possessa e manifestando, e aquele pastor então expulsou aquele demônio. E ela falou assim: eu era de uma religião, nós praticávamos todo tipo de sacrifício e até sacrifício humano. E eu ia nas igrejas porque eu queria ser liberta, mas eu não era liberta. E eu não era liberta. Mas quando eu cheguei neste lugar, o Espírito Santo me libertou, porque o homem de Deus aqui está mais consagrado a Deus do que eu estava consagrada ao demônio. Você percebe esse assunto, irmão? Muitas vezes o crente quer vencer sem consagração. Ele diz assim: não, Jesus já deu a vida na cruz do Calvário, já está tudo pago. Mas ele não percebe que a vida dele não avança. O Senhor exige humilhação diante dele e oração. Jesus ensina como não orar e como orar, como não jejuar e como jejuar. Abra Mateus capítulo 6 e o versículo 5, diz assim, Mateus 6, versículo 5, eu vou ler só a primeira frase. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento. Mateus 6, versículo 16 agora. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Aqui está deixando claro que uma oração hipócrita, um jejum hipócrita, não terá resposta de Deus. Muitas vezes a nossa oração ela é hipócrita.
Muitas vezes o nosso jejum é hipócrita. Tem por trás um objetivo que não agrada ao Senhor. E eu vou dar um exemplo. Quando dirigia um ministério de louvor, e estávamos orando e consagrando e jejuando, e a minha oração era: Senhor, que quando o nosso ministério de louvor cante, a glória desça. Senhor, que quando nós estivermos ali cantando, Senhor, haja cura, haja milagres. E enquanto eu estava orando assim, parece uma oração bonita, porém enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Aos meus olhos, eu queria ver a igreja curada, eu queria ver a glória sendo derramada, mas Deus que sonda o coração, Ele falou diretamente comigo: por que quando vocês estiverem cantando? Foi só essa pergunta. Por que quando vocês? E eu já entendi todo o resto. Por que não quando o outro cantar? Por que não quando o outro pregar? Por que não quando o outro orar? Por que tem que ser quando eu? Quando nós, quando o meu grupo, quando nós? Hipocrisia. Na verdade, não existia no meu coração um desejo de que as pessoas fossem curadas, de que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, mas existia no meu coração um desejo de que as pessoas dissessem: olha, quando ele canta, a glória desce. Oração hipócrita, jejum hipócrita, Deus não responde. Estamos juntos? Porque quem sabe alguém possa estar dizendo: eu tenho orado, eu tenho jejuado e não tenho visto Deus operar. Quem sabe a nossa oração tenha sido contrária ao que Deus ensina. Quem sabe o jejum que eu tenha feito não tenha sido agradável ao Senhor. Estamos juntos, irmãos? Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, se você tem a tua Bíblia, tu pode abrir ou pode ler com a gente aqui. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! O primeiro passo, se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar-se diante de Deus? Fala alto, igreja. Humilhar-se diante de Deus não é palavras. Humilhar-se diante de Deus é ato de jejum. Quando você sacrifica a tua carne, você está verdadeiramente se humilhando diante do Senhor. Presta atenção. Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando buscamos a sua face, terminamos convertidos à vontade de Deus. Porque aqui diz assim: se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, e aí diz, se converter dos seus maus caminhos. Irmãos, se você se humilhar, se você buscar a face do Senhor, se você orar, você terminará convertido à vontade do Senhor. Pastor, como é que eu faço para saber qual é a vontade do Senhor? Se humilha, ora e busca a face. Buscar a face do Senhor é diferente de orar. Orar é quando nós nos reunimos ou quando você entra em algum lugar e você ora, faz uma oração. Agora, buscar a face do Senhor significa destina tempo. Você destina tempo na presença do Senhor e há no teu coração um desejo, começa a surgir aquele desejo de que a presença do Senhor se manifeste. E você destina tempo e você não quer sair dali enquanto a face do Senhor não se manifesta. Quando essas chaves começam a fazer parte da tua vida, quando você perceber os teus desejos
serão a vontade de Deus. Porque quando nós iniciamos a nossa vida de oração, sempre há um motivo pessoal, sempre há um para mim, sempre há eu preciso, eu quero, sempre é assim. Mas se você der continuidade à tua vida de oração com humilhação, a tua oração se tornará a vontade do Pai. Aleluia. Eu vou falar contigo sobre alguns homens e mulheres que fizeram uso do jejum para alcançar o favor de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, e o versículo 1. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Aleluia. Diga comigo, apregoou jejum. O rei Jeosafá recebe a notícia que o inimigo se juntou. Sabe quando parece que o inimigo ajunta todos os demônios para destruir você? Começa com uma enfermidade na tua vida, daí a tua esposa, daí a teus filhos, quebra carro, quebra os eletrodomésticos, perde emprego, começa a dar tudo errado na tua vida. E você parece que não sabe o que fazer. Jeosafá não tinha tempo para preparar um exército para se defender, e em números eles eram muito menos mesmo, irmão, não tinha como enfrentar o exército inimigo. E o exército já estava tão próximo que não havia, o exército inimigo estava tão próximo que não havia como fugir, não havia para onde ir. Naquele momento, ele lembrou de uma arma: humilhar-se diante de Deus. E ele apregoou um jejum. Querido, quando você apregoa um jejum na tua casa, quando você apregoa um jejum na tua família, você está dizendo para o Deus Todo-Poderoso: nós nos humilhamos diante de Ti. Nós não temos para onde ir. Já há algum tempo que eu venho orando e digo: Senhor, o que eu posso Te dar? Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, Senhor, se tudo na minha vida é Teu? Eu não tenho, Senhor, como dizer: Senhor, vou Te dar uma oferta, Senhor, eu vou Te dar algo especial. Eu não tenho, porque tudo já é Teu na minha vida, não tenho como. E alguns, quem sabe, compreendam o que eu estou dizendo. Quando você sente que não tem mais nada e não tem como dar algo para o Senhor. Tudo que podia dar, tudo que supostamente era meu, já não é mais. E quando eu estava nesse sentimento assim de: Senhor, não tenho nada, vou usar essa palavra para barganhar contigo. Sabe, porque quando você tem algo que você diz: isso aqui é meu, então você pode dizer para o Senhor: se o Senhor me der tal coisa, eu faço isso. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Mas quando você não tem mais nada, então você não tem o que barganhar para dizer: Senhor, me socorre. E quando estava nesse pensamento, o Senhor disse assim: jejum. Você pode me dar o teu jejum? Você pode se humilhar perante o Senhor. Josafá se humilha perante o Senhor, juntamente com todo o povo. Eles não tinham mais para onde ir, eles não tinham mais a quem recorrer. Mas olha só o que acontece, segundo Crônicas capítulo 20, o versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos.
Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Alabaralabaralamassúria! Você não pode medir o poder do jejum. É impossível ao ser humano mensurar o poder que está nas tuas mãos. Você não pode imaginar o poder que você tem quando você diz assim: não importa se vai dar dor de cabeça, não importa se vai dar náusea, mas eu vou me humilhar perante o Senhor, porque eu preciso de uma resposta. Taramanda rabassúria. O Senhor quer dar vitória para você. Quem sabe aos teus olhos você diz: eu não sou exaltado, eu sou uma pessoa de boa, e muito menos com Deus. Imagina se eu vou ser exaltado. A palavra não resolve. Para Deus, humilhar-se é jejuar, é abrir mão do prazer do homem, porque o nosso prazer é comer. Quando nós jejuamos, a vitória está garantida. Você que precisa de uma resposta, abra sua Bíblia, Atos, capítulo 10, e o versículo 31. Diz assim a palavra, Atos 10, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. O jejum faz com que o mensageiro de Deus traga a resposta para você. Você vai encontrar na palavra de Deus, sempre que há resposta imediata, sempre que há uma libertação, sempre que há um favor de Deus, há alguém primeiro que jejuou e orou. O jejum ele vai fazer com que os anjos do Senhor tragam até você a resposta do Deus Altíssimo. Presta atenção no que eu vou dizer para ti. A oração sem jejum é fraca e pouco eficaz. Oração sem jejum é fraca e pouco eficaz. Se você quer uma oração poderosa que rompe, primeiro se humilha. Primeiro se humilha. Não há como nós chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, sabe que eu estou passando luta, o Senhor sabe que eu sou pobrezinho, o Senhor sabe que eu preciso. Nós entendemos isso como humilhação e Deus entende isso como reclamação. Humilhação é: deixa de comer. Olha para quem está do seu lado e diga: deixa de comer. Nossas esmolas, sem jejum, sem humilhação, são fracas diante de Deus. Sabe? Porque quando você dá uma esmola a alguém, você pode ter tanta coisa no teu coração que você nem imagina. Não, eu dou, eu posso, eu ajudo, eu tiro o vintão aqui, dou para o mendigo, aqui, toma aqui meu cinquentão, eu faço, ó Senhor, olha aqui que eu estou fazendo. Mas quando você jejua de verdade, que a cabeça parece que vai explodir, que o estômago parece que está virado, você só consegue chorar na presença do Senhor.
Só consegue, você não lembra mais de nada. Você já não acha que é alguém, você já não acha mais que pode alguma coisa. Você começa a perceber que você só está vivo pela misericórdia dEle. Então a tua humilhação passa a ser verdadeira diante do Senhor. E aí o Senhor lembra das tuas esmolas, aí o Senhor lembra das tuas ofertas, aí o Senhor lembra da tua gratidão na casa do Senhor. Aleluia, eu quero um 2022 seguro. Eu quero um 2022 seguro para minha família, para minha casa e para os meus irmãos. E tem um caminho para isso. Abra Daniel capítulo 6, versículo 18. Se você tem alguém que está passando necessidade, presta atenção, Daniel 6 e 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Aqui nós vemos o rei jejuando por Daniel, intercedendo por um amigo, clamando por um amigo. E você sabe, o anjo do Senhor desceu naquele poço e tampou a boca do leão. Quem sabe um familiar teu esteja precisando de uma resposta do Senhor. E você, muitas vezes, na tua oração, você diz assim: Senhor, olha para o fulano, tadinho, abençoa ele, Senhor, cura ele, resolve, Pai, tem misericórdia. E aí você enche o pandulho, e come, e bebe, e assiste Netflix, e assiste tudo que é coisa. Você ama de verdade o teu amigo? Você ama de verdade o teu irmão? Eu digo para você, aquela oração que você fez foi uma oração hipócrita. Oração hipócrita. O teu amigo está em grande necessidade, o teu amigo está enfermo, o teu amigo precisa de uma resposta, e você faz uma oração assim, achando que Deus vai responder. Eu digo para você, é até vergonhoso quando fazemos esse tipo de oração. Eu fico imaginando o que será que Deus pensa de nós, e eu estou falando nós, eu não estou falando você, porque eu também faço esse tipo de oração que você faz de vez em quando. O que Deus pensa? Sabe? Quando você quer que alguém receba o favor de Deus, então você não vai querer música, você vai se humilhar, você vai se contristar diante do Senhor, clamar, interceder. Então será uma oração genuína e verdadeira. Estamos aprendendo essa palavra? Daniel capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Até aqui. Daniel decide buscar ao Senhor verdadeiramente. Porque Daniel já orava 3 vezes ao dia. Ele já orava pela manhã, meio-dia, à tarde. Mas agora ele toma a decisão de buscar ao Senhor com humilhação. Então ele jejua, ele ora, ele suplica. E o Senhor começa a trazer, primeiro, consolo ao coração de Daniel. Segundo, começa a revelar as coisas futuras. E aqui eu vou tomar uma parte dessa palavra para dizer para você que sabe que tem o dom de profeta, que sabe que tem o dom da palavra revelada, que sabe que Deus pode fazer com que os corações fiquem expostos diante de ti. É preciso que você tenha vida de jejum e oração, para não confundir. Porque quando você é profeta, mas não tem vida de oração e de jejum, de humilhação diante do Senhor, você vai chegar na frente das pessoas e você pensa que tudo que você imagina, tudo que vem na tua mente é Deus falando.
e aí você traz confusão no meio da igreja. Chega na frente da pessoa, oh, bababá, bababá, bababá. Foi Deus que falou? Irmão, trava a tua língua, trava a tua boca, oração e jejum. Para que quando você chegue na frente de alguém, seja verdadeiramente Deus falando. E eu não tenho medo de errar no que eu vou falar para você. Se você não tem vida de oração e de jejum, e está falando em nome de Deus, você está falando em vão. O nome do Senhor não está sendo glorificado. Às vezes eu fico assim bastante assustado com pessoas que vêm, pastor, porque Deus me falou assim, 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 tá. Eu fico pensando, será que Deus não gosta de mim então? Porque tenho buscado, tenho orado, tenho jejuado e não escuto Deus falando tanto assim? Não escuto? Eu vou dar um exemplo de profecia para você, que é um exemplo verdadeiro de profecia. Estávamos angustiados, não sabíamos se o apóstolo deveria voltar da África ou não. E nós orando e clamando e jejuando e buscando. Senhor, dá uma resposta. Será que volta? Será que fica, Senhor? Nós enviamos, será que é só um ano, já tem que voltar? E nós naquele clamor. E de repente a nossa profeta, Terezinha ligou. Pastor, eu preciso dizer algo para o senhor. Deus me mostrou uma família com as malas prontas para uma viagem longa. Eu falei, entrega a profecia, irmã. Pastor, eu estou sem jeito, pastor, eu não sei como. Eu falei, minha filha, entrega a profecia, pode falar. Falou, é o apóstolo Joabe e a família que estão voltando para o Brasil. Eu falei, a senhora nem sabe a resposta de Deus. Profeta é assim. Profeta é assim. Agora, do que já passou, que você já sabe, que você já viu, que Deus vai te abençoar e que Deus vai te prosperar, isso é oração. Você pode orar pelas pessoas, mas profecia tem confirmação plena, resposta plena. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e sacos de cinza. Então Gabriel vem e traz resposta. Compreende, irmão? Estamos juntos? Vamos lá, Salmo 35 e 13. Salmo 35, 13. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. O rei Davi, ele fala como que ele ora pelos irmãos. Quando eles estavam enfermos, eu humilhava a minha alma. De que forma que você humilha a tua alma? Jejuando. Humilhava a minha alma com jejum. Se eu quero cura, se eu quero resposta de Deus, eu vou usar esta arma, jejum e oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está movendo, e tem gente que já está dizendo assim, eu só vou almoçar agora, depois não vou mais jejuar. Só vou comer bem agora para jejuar aqui até as 5 da tarde. Irmão, proclama um jejum na tua vida. Proclama um jejum na tua família. Crianças, mulheres, homens, todos jejuando. E você verá, o céu vai abrir. Resposta virá. Resposta virá. Aramassúria. Jonas capítulo 3, versículo 5. Jonas 3 e 5. E os homens de Nínive creram em Deus,
e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. A ordem, o decreto era de Deus. Jonas vai à cidade de Nínive e proclama: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E quando eles ouvem um homem falando isso, eles proclamam um jejum. E sabe o que aconteceu? Deus se arrependeu e não destruiu a cidade. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que quem sabe, Deus disse assim: você vai viver até aqui. Quem sabe Deus disse para você: o teu negócio é até aqui, daqui para frente acabou, não vai mais funcionar, vai dar tudo errado, daqui para frente acabou, eu retiro a minha mão, daqui para frente já era, acabou. Deus falou. Mas se você proclamar um jejum, quem sabe o Senhor veja que a tua humilhação é sincera diante dele e diga: Jonas, não dá para destruir, não dá para acabar, olha só, se humilhou diante de mim, vai viver, vai dar certo, vai prosperar, vai avançar, haverá saúde, haverá alegria, haverá paz. Quando nós olhamos para o nosso futuro mundial, o que está acontecendo, as variantes que vêm, eu não tenho medo das variantes. O que me preocupa são as ações do governo para fazer de nós gado. Quando a gente olha para tudo isso, há um temor no nosso coração. Mas se a igreja jejuar, teremos um 2022 seguro. Aleluia. Já estamos partindo para o final, irmão, mas eu quero mostrar mais alguma coisa para você. Esther, capítulo 4 e o versículo 16. Diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amã, amigo do rei, havia colocado na cabeça do rei e havia arquitetado um plano para matar todos os judeus, todos, para exterminar o povo judeu. Mas Mardoqueu fica sabendo e vai falar com a rainha Esther. E a rainha Esther, presta atenção, não confiou em si, não confiou na sua posição de rainha, não confiou em quem ela era, mas se humilhou perante o Senhor, pediu ajuda aos amigos e proclamaram um jejum de 3 dias. E passados os 3 dias, a vitória foi dela. Aqui está falando de reis e de governo. Nós falamos há pouco quando Deus decidiu destruir Nínive. Agora nós estamos vendo quando o diabo decidiu destruir o povo de Deus. Não importa, presta atenção, não importa se é Deus que decidiu destruir você, não importa se é o diabo que decidiu destruir você, não importa quem eles decidiram usar para acabar contigo, se o teu joelho se dobrar e a tua boca se fechar para a comida, Deus é que dá a palavra final. Todo aquele que se humilha perante mim será exaltado, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero repetir contigo, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que é humilhar-se, irmão? Fala alto. E orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aramanda, Aramachúria. Como eu faço para me humilhar? Joel capítulo 2, versículo 12. Joel 2 e 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Como que você faz para se converter ao Senhor? Com jejum. Primeira coisa, humilhar-se. Ai, o meu caminho está errado, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, mas eu vou fazer um esforço, não vou mais pecar. Você não vai vencer. Se você pensa assim, vou largar isso, nunca mais vou fazer esse pecado aqui, não vence. Você só vence se humilhar diante do Senhor. Se você jejuar, orar e buscar a face do Senhor, é Ele que quebra as cadeias que te aprisionam. É Ele que te liberta do adultério, é Ele que te liberta da fornicação, é Ele que te liberta da pornografia, é Ele que te liberta dos vícios, da mentira, do engano. É só Jesus. E só tem um jeito de se converter: humilhar-se perante o Senhor. É Ele que diz. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum. A gente não gosta de jejuar, né, irmãos? E bem quando você marca um jejum, alguém te convida para alguma coisa. Faz 5 meses que não come carne, aí te convida para o churrasco. E fica pensando naquele banoffee do presbítero Felipe. E daí naquele dia ele convida para comer o banoffee. Irmãos, proponha no teu coração a data da tua vitória. Eu vou repetir, proponha no teu coração a data da tua vitória. Sabe, tem uma canção que diz assim, e não passa de hoje não. Proponha a data da tua vitória. Aconteça o que acontecer, naquele dia será o dia da minha humilhação. Aquela semana será a semana da minha humilhação, porque eu quero resposta, porque eu preciso resposta, porque eu quero ver Deus agir. Eu não quero hipocrisia no meu coração, eu não quero hipocrisia na minha oração, eu não quero hipocrisia no meu jejum. Eu preciso primeiro me humilhar perante o Senhor. Aramanda, Aramachúria. Esdras capítulo 8, versículo 21, a última leitura. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Um jejum para quê, irmãos? Para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Presta atenção, Esdras já havia conseguido o favor do rei, já havia conseguido madeira, pedras preciosas, ouro, tudo que você imaginar, para reconstruir a sua cidade. Mas quando eles estão para partir, ele lembra que no caminho haviam assaltantes, havia exércitos inimigos, passariam por terras inimigas, e alguém diz assim, pede um exército para o rei. E aí ele lembrou que ele tinha dito para o rei, o nosso Deus é que nos guarda, o nosso Deus é que nos protege. E agora como que ele vai chegar para o rei e dizer, me dá um exército para cuidar de nós? E isso acontece direto com quem prega. A gente prega aqui uma coisa e somos provados já em seguida. E acontece contigo. Você enche o teu peito para falar, porque Deus é o meu Senhor, porque Deus é o meu guardador, e já vem a prova em seguida. E Esdras percebe que ele havia falado para o rei,
que o seu Deus o guardaria. Então não tem como chegar a pedir um exército agora. Mas ele toma a decisão certa. Proclama um jejum para humilhar-se diante do Senhor. Aleluia. Pedindo um caminho seguro. Alamandaramachúria. Eu quero proclamar um jejum para que nós tenhamos um caminho seguro em 2022. Eu quero proclamar um jejum para que nós encerre 2022 sem perder nenhum dos nossos. Tá bom? Venha a variante que vier, venha a luta que vier, venha a enfermidade que vier, venha a miséria que vier, pode vir o que quiser. Se estivermos em jejum, chegaremos seguro. Chegaremos seguro. Aramandarabaralamachúria. Andaramai deremanamaralamachúria. Eu te convido a estar de pé. Feche os seus olhos. Alamandaramanamashuria. Que não fique oculto, Senhor. Que não fique oculto a tua vontade, Senhor. Que o teu querer, Senhor, se estabeleça sobre a tua igreja. Que o teu querer se estabeleça sobre nós, Papai. Nos humilhamos diante de ti nesta manhã, no propósito, Senhor. Porque precisamos do teu amor, precisamos do teu favor. Por cima, Senhor, eu sei talvez de alguma coisa do que eu preciso, mas o Senhor sabe o que verdadeiramente eu preciso, Pai. Agora, quanto a este povo que está aqui, Senhor, eu não sei qual é a necessidade. Eu não sei o que os trouxe, Senhor, a este lugar, nesta manhã. Mas a Tua palavra que foi ministrada, Paizinho, nos dá uma chave para a vitória. Uma chave para a vitória. Uma resposta ao coração necessitado, ao coração aflito. Alai delei kalai delei massúria. Sopra, Senhor, o Teu Espírito Santo agora. Sopra o Teu Espírito Santo agora. Para que possamos ter uma oração verdadeira diante de Ti. Um sentimento verdadeiro diante de Ti. Para que possamos, Senhor, verdadeiramente ser um canal de bênção nas Tuas mãos. Um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Que possamos amar verdadeiramente, que quando formos orar por alguém, Senhor, verdadeiramente haja no nosso coração o desejo que a pessoa seja curada, que a pessoa seja restaurada, seja liberta. Tira todo engano, todo engodo do meu coração, tira toda hipocrisia da minha vida. Lava, lava, ai deleika. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no nome, há poder no nome, há poder no nome. Eu vou pedir aos presbíteros, os irmãos que oram, que profetizam, que estejam aqui na frente, com temor diante do Senhor, para que possamos verdadeiramente ser instrumento nas suas mãos. Deus de Abraão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Presbítero Felipe, esteja ungindo, por favor.